E aí pessoal, tudo bem? Aqui para falar desse Uruguai 2, Cabo Verde 2, uma partida muito empolgante, das melhores partidas jogadas nessa Copa do Mundo até agora. Jogo de reviravolta, jogo disputado fisicamente no limite. É uma partida muito boa. Para quem não estava investido, principalmente, né? Eu tenho investimento pessoal, torço para o Uruguai, tenho uma questão de família, né? Meu padrasto, meu pai Gabriel é uruguaio e assim eu adotei essa seleção, mas acaba sendo inclusive um resultado bem ruim para a seleção do Uruguai. Se vê num cenário muito próximo do Equador, inclusive, né, as duas únicas seleções sul-americanas que não venceram até aqui na Copa do Mundo, as duas vão ter que vencer o cabeça de chave de seus grupos. O Equador tem que vencer a Alemanha, a seleção do Uruguai vai ter que vencer a Espanha, ou no Uruguai o caso é um pouco mais flexível, pode empatar com a Espanha e pode se classificar. Vai depender da situação dos terceiros colocados, vai depender do outro jogo do grupo, porque agora Cabo Verde enfrenta uma Arábia Saudita teoricamente com favoritismo de Cabo Verde, e até mesmo se a Arábia Saudita ganhar, o Uruguai já tem certeza que não será segundo colocado caso não vença a Espanha. Então um cenário muito complexo, tudo muito aberto para a definição desse último grupo, e o Uruguai vai ter que fazer o impossível, não o impossível, o improvável, o difícil, que é tirar pontos dessa Espanha. Nós vimos que na verdade não é possível porque essa própria seleção de Cabo Verde conseguiu. Mas falando do jogo em si, foi uma partida desde o início muito intensa, muito quebrada, muito disputada no físico. A seleção de Cabo Verde apelou para faltas e apelou para tentar desestabilizar o Uruguai na partida com faltas. O Bielsa aprendeu com alguns dos erros dele na primeira partida, colocando Canóbio e Sanabria no lugar de Vinha e Darwin Núñez, né? O time ficou melhor, assim, o time ficou mais propenso a criar chances mais perigosas dessa forma, apesar de que talvez posso até ser engenheiro de obra pronta nesse contexto, mas eu até colocaria o Darwin Núñez de titular e não o Federico Vinhas, né? O Federico Vinhas, em muitos momentos, me parece tomar a decisão errada. Já não é a primeira vez, nesse jogo aconteceu de novo, dele cabecear uma bola que claramente era para o pé, né? Isso incomoda um pouco, e quando você tem um cara que é muito mais potente, como o caso do Darwin Núñez, que não tem uma finalização apurada, mas que cria chances, talvez fosse melhor colocar o Darwin do que o Federico Vinhas. Mas isso a gente fala um pouco mais depois, né? O Uruguai começou com aquele estilo de jogo e melhorando, né? Uma equipe que é muito bem treinada pelo Bielsa, no sentido de ser muito móvel, colocava o Gart entre os dois zagueiros para construir e lançava muitas vezes o Maxi Araújo, que foi o melhor jogador do Uruguai em campo, na minha opinião, o melhor jogador em campo, o mais perigoso. Várias vezes o Gart lançava a bola para ele, ele tentava encontrar alguém no meio, esse alguém deveria ser o Vinha, né? O Vinhas. Mas os jogadores, os meias, o Gart, Bentancur e principalmente o Valverde, hoje arriscando mais, chutando bolas de fora. O Canóbio é um cara muito intenso que briga toda a bola. Foi uma muito boa partida do Canóbio, mas acaba que o Uruguai tem um problema. O Uruguai não tem um goleiro confiável, né? E a seleção de Cabo Verde, que teve uma defesa muito sólida, como teve na partida contra a Espanha, mais uma grande partida de Pico Lopes, mais uma grande partida de Diney Borges, tirando muitas bolas, tirando grandes oportunidades dessa seleção uruguaia, e conseguindo os contra-ataques de forma muito inteligente, explorando os espaços que o time do Uruguai deixa, já que é um time que ocupa o campo adversário em linha muito alta, explorava nas individualidades. Uma partida muito boa, por exemplo, de Rian Mendes, do Gary Rodrigues, do jogador que entrou hoje, que não estava na partida inicial, que é o Telmo Arcanjo. O Telmo Arcanjo teve duas arrancadas muito boas em que sempre sofria falta e criava chances para o Uruguai, para o Cabo Verde. Ele que sofre inclusive o lance da falta, que é convertida pelo Kevin Pina, né? Mais uma boa partida inclusive do Kevin Pina para ser esse jogador de acionar a primeira bola de contra-ataque, né? E além de ser mais um para formar a parede ali de defesa da seleção cabo-verdiana. Ele sofre, o Telmo Arcanjo sofre a falta convertida pelo Kevin Pina, que marca esse histórico gol, o primeiro gol de Cabo Verde na história da Copa do Mundo. Muito celebrado, muito emocionante toda a comemoração
desses torcedores, desses jogadores, muito chorando, inclusive. A cena foi muito bonita, há de ser dito, né? Mas o Uruguai manteve o ritmo. Isso é bom de ser dito, né? A gente vê que o Uruguai tem toda aquela questão das perseguições individuais, que talvez para esse tipo de jogo, em que o time adversário é um time que mantém pouco a bola, seja um pouco mais perigoso, né? Porque acaba que não existe essa organização dos jogadores adversários de dependerem muito de um jogador, de formarem esse bloco sólido, como por exemplo pode formar a seleção espanhola, que troca mais nas pontas do que no próprio jogo fluido em si. A seleção do Uruguai, talvez isso seja um benefício para enfrentar a Espanha, para quem está tentando ser otimista, mas foi uma arma que Cabo Verde explorou, né? Apesar de que no decorrer do primeiro tempo o Uruguai conseguiu utilizar essas perseguições para roubar muitas bolas. Foi um time que recuperou muitas bolas em pressão e assim foi oprimindo Cabo Verde até encontrar o primeiro gol num chute que bate na trave. O Vozinha inclusive estava na direção do gol e o Marcos Araújo pega o rebote e marca o gol, segundo dele na Copa do Mundo, inclusive, né? Pouco tempo depois, ainda no primeiro tempo, o Canóbio marca o segundo gol da seleção uruguaia e parecia que tudo estava muito tranquilo, né? O Uruguai marca esses 2 gols com um jogo intenso, com um jogo fluido, o time que vinha funcionando, mas o segundo tempo muda muito de figura, né? A seleção uruguaia parecia ter a coisa muito encaminhada e um novo erro, né? Acho que um descuido, a seleção relaxou demais, acreditou que a vitória estava bem encaminhada, pelo menos no subconsciente, isso foi o que me pareceu. E aí um erro gravíssimo do Matias Oliveira, que toca a bola muito mal no meio de campo, tendo o Muslera já adiantado no gol. E aí o posicionamento do Muslera, acho que é o menos culpado desse lance, mas ele também toma uma decisão muito apressada, vai em cima da bola de qualquer forma. Acho que o grande culpado desse gol foi o Matias Oliveira, mas eu acho que o Muslera, por exemplo, não foi tão bem no primeiro gol também. Há de ser dito também que a barreira do Uruguai no primeiro gol, no gol de falta, foi muito mal, se posicionou muito mal, abriu justamente aonde o Kevin Pina marcou, né? Nesse sentido, o lance de erro da defesa uruguaia, os erros do Uruguai foi que custaram basicamente esse empate, né? O Hélio Varela marca o gol de empate e a partir daí o jogo vira uma loucura, vira uma trocação. O Uruguai começa a trazer Darwin Núñez, a trazer De La Cruz. O Darwin Núñez entra muito bem na partida, segurando, não segurando, mas sendo uma válvula de contra-ataque muito importante, um escape para segurar bolas e na habilidade dele encontrar a gente no meio. Uma bola muito próxima do Valverde para fazer um gol foi criada assim com Darwin Núñez e o Cabo Verde também tendo as suas chances, né? Nuno da Costa, por exemplo, que entrou mal na partida de estreia, hoje criando essas oportunidades, segurando bola lá na frente. Uma partida muito boa do Rian Mendes também, que foi fundamental para justamente ser um cara que segurasse a bola no ataque de Cabo Verde quando tivesse essa oportunidade. E foi uma loucura. Os últimos minutos teve praticamente por minuto uma chance para cada lado e foi indo de um lado para o outro. O Uruguai em determinado momento tentando segurar o máximo no campo de ataque, mas não conseguindo. Mais uma grande atuação também da linha de defesa de Cabo Verde. Também destaque ao Sidney Cabral, né? Que inclusive será desfalque na partida final contra a Arábia Saudita. Então, assim, acho que a grande lição desse jogo o Uruguai acho que subiu um pouco no salto. Deveria ter matado esse jogo antes, deveria ter continuado no segundo tempo com um volume maior e tem que estar mais atento em um tipo de jogada assim, né? Acho que passou o tempo do Muslera também, por mais que ele não tenha sido o principal culpado dos gols, ele não passa confiança. E os gols que ele toma são gols evitáveis, né? Tanto das falhas individuais que resultaram nesses gols, da barreira, do Matias Oliveira, quanto do posicionamento do Muslera, da mão firme. A gente sabe que as opções no banco, Sérgio Rocher, o Meller, também não são as mais confiáveis. Mas uma hora essa transição tem que ser feita, né? O Uruguai não pode continuar jogando Copa do Mundo com o Muslera, sendo que o bom momento dele já passou. Né? Não é a primeira falha do Muslera em Copa do Mundo, por exemplo. Ele já falhou feio contra a seleção da França em 2018, nas quartas de final. Enfim, acho uma partida bem decepcionante. Foi o meu pior jogador em campo, inclusive,
o Fernando Muslera, tá? Cabo Verde, impressionante que a seleção de Cabo Verde consegue tirar 2 pontos em 2 partidas improváveis contra 2 seleções campeãs do mundo na sua primeira participação em Copa. Faz 2 gols entre as seleções estreantes, a primeira que já fez 2 gols. Todo mundo já marcou, né? Curaçao fez contra a Alemanha, a Jordânia fez contra a Áustria, o Uzbequistão marcou contra a Colômbia e Cabo Verde consegue esses 2 gols contra o Uruguai. Cabo Verde agora tem boas chances de se classificar. Tudo que precisa de uma vitória contra a Arábia Saudita, mas um empate também pode ser suficiente. É isso aí, pessoal. Até a próxima.